Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez para a gravação de nosso trabalho de espiritismo, de divulgação espírita aqui pela internet em nosso canal Pátria do Evangelho. Eu hoje vou falar sobre a pergunta de número 133 de O Livro dos Espíritos e sempre contando aí com a paciência, dos nossos irmãos, porque a gente também estou, aprendendo, estou buscando compreender, estou buscando melhorar, como pessoa, o meu conhecimento espírita também, e a gente não sabe muita coisa não, vamos aprendendo juntos. Esse capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, fala sobre o objetivo da encarnação, e a pergunta 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Nós já fizemos o vídeo a respeito. Vamos agora então para a pergunta de número 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? Vamos entender um pouquinho essa questão, gente? Quando o espírito é criado, ele não tem conhecimento de nada, nem do bem, nem do mal, e nem conhecimento do ambiente que o cerca. Ele é simples e ignorante. Mas como é que Deus faz para criar algo assim, simples e ignorante? Que princípio seria esse? Bom, no Livro dos Espíritos e demais obras de Kardec, ele fala de um certo fluido primordial, o fluido primordial. É preciso entender que isso é algo que não se tinha compreensão, por isso as mensagens espíritas, as informações dos espíritos trouxeram essa palavra fluido para definir algo que eles não sabiam o que era. Lá no princípio de tudo, aquela matéria, dizer matéria já está falando que é alguma coisa, mas não era matéria, era um tipo de energia, alguma coisa primordial, a partir dali então Deus fez uma certa mudança e teria criado uma espécie de onda de pensamento ou de onda primordial que viria depois a ser uma onda de pensamentos, e enfim o espírito. Tentando aqui explicar algo que eu acredito que nem os espíritos conseguem explicar para nós de forma que a gente possa compreender, Mas então nós saímos de lá simples e ignorantes e vamos iniciar a nossa caminhada para compreendermos aquilo que nos cerca. Bom, então, para isso, o espírito tem que mergulhar na matéria centenas e talvez milhares e milhares de vezes, para que essa energia possa ir se aprimorando e conquiste um dia, então, o pensamento contínuo, que é a capacidade de pensar continuamente, sem parar, O espírito, então, alcançando essa capacidade, ele começa a sua encarnação. Mas todos os espíritos passam por um tempo de ignorância. E se ele, em determinado momento, não escolher o caminho do mal, ele precisa entender aquilo que o cerca da mesma forma. Ele precisa saber de tudo que o cerca. Então, acreditamos que por isso o espírito deve mergulhar muitas vezes na carne, para poder aprender isso também. Todos foram criados simples e ignorantes, diz os espíritos, conforme eu já disse, Instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer alguns felizes, sem dificuldades, sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Então nós somos construídos a partir das nossas experiências, porque todo aprendizado, nós fazemos parte desse aprendizado, nós tomamos decisões, nós buscamos compreender, e aí o mérito nos completa, nos dá aí a sensação de felicidade por completo, pelo bem que conquistamos, pela virtude que conseguimos montar na estrutura do nosso espírito. Deus nos supervisiona, nos protege, mas deixa que a gente faça o trabalho
pelas experiências que nós vamos tendo, nos mergulhos que fazemos na carne e nas passagens, nas dimensões, nos pontos espirituais, onde nós necessitamos então de compreender também. Eles alcançam mais depressa o objetivo, ou seja, mas então, diz aqui a mensagem, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Então está aqui uma segunda pergunta feita por Kardec aos espíritos. Se um espírito toma a decisão desde o princípio de seguir o bem, mesmo assim ele tem que reencarnar. E Kardec diz, então para que ele serviria, de que serviria então esse estágio dele desde o princípio no bem? De todo jeito vai passar pelas encarnações, pelas dificuldades. Então essa é a pergunta de Kardec que nós estamos aqui conversando com você sobre. Eles alcançam mais depressa o objetivo. Aliás, as dificuldades da vida frequentemente são consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos. Quem não é invejoso, nem ciumento, nem ambicioso, nem avarento, não terá os tormentos que nascem desses defeitos. Então, gente, o sofrimento, as dificuldades, vêm dos nossos defeitos. É como fosse duas paredes e um corredor que nos dirige para o bem. Toda vez que nós desviamos desse corredor, nós batemos na parede. Então, os nossos maus sentimentos, eles vão nos fazer sofrer e nos devolver depois ao caminho do bem. Então, aquele espírito que nasceu e desde o princípio vivenciou e escolheu o bem, ele vai avançar de forma mais rápida, ele vai chegar lá na frente de forma mais rápida, ele vai ter um caminho mais curto para encontrar a sua perfeição. Não sabemos, apenas são cogitações que fazemos. Quem sabe Jesus fez esse caminho mais rápido, né? Alcançou com mais rapidez a evolução, porque esse foi o espírito mais evoluído que já desceu à Terra, né? Então, nesse sentido, ele pode ter trilhado o caminho, desde o princípio, o caminho do bem. Mas não sabemos. E nem também temos direito de estar chafurdando e tentando compreender o passado dele. É uma falta, talvez, de respeito, mas aqui somente para que a gente pudesse compreender um pouco melhor a situação. Eu queria também dizer para vocês sobre a questão da fé espírita. É preciso que a gente estude bastante o Espiritismo. Muitas pessoas não têm a compreensão e o alcance que o Espiritismo nos traz. Acha que é uma doutrina ou uma filosofia que não tem, de maluco, né? De pessoas que não têm nenhum fundamento. E a maioria daqueles que não compreendem o Espiritismo, às vezes chamam o Espiritismo de doutrina do demônio, ou dizem que é uma mentira, né? E isso a gente pode combater fazendo o bem, exemplificando os ensinamentos espíritas, trabalhando em nós o conhecimento, porque o melhor convencimento se dá pelo aprendizado e pela demonstração, né? Pelo exemplo que nós damos da nossa vida, do nosso cotidiano para as pessoas que convivem conosco. Então queremos fortalecer o Espiritismo, então vamos fortalecer em nós, né, a nossa fé através do trabalho e através de um direcionamento racional na nossa vida. E vai então nos levar a nos transformar em pessoas que vão dar exemplos de vida para os outros. E nesse sentido alcançaremos o nosso objetivo melhor, né, que é de divulgar o Espiritismo. Esse é o tema de hoje que eu queria falar com vocês sobre essa questão de número 133 de O Livro dos Espíritos. Agradeço aí a compreensão de todos, né? Vamos todos compreender, vamos todos aprender juntos para que a gente chegue a um denominador comum. Não esqueça de curtir o nosso vídeo e de fazer também o compartilhamento com aquelas pessoas que você acredita que vai gostar. E também gostaria que você que não tem inscrição no canal, que faça.
não custa nada, não vai atrapalhar em nada e vai ajudar aqui o nosso canal a divulgar o nosso trabalho. Deus abençoe, Deus ilumine e proteja todos vocês. Muito obrigado.